Ei, comprar $0 é como todas as coisas em que você precisa ser rápido, como ninjas, resolver quebra-cabeças e lutar contra guardas. É um grande problema na sociedade atual e está causando danos nos Estados Unidos. Estados Unidos todos os anos. No ano passado, só em Nova York, os golpistas roubaram milhões de dólares em produtos de beleza e luxo. Em todo o país, houve 64 mil compras de US cifrão zero, o que significa que 1 em cada 11 pessoas fez isso. Muitas pessoas são paradas apenas 8 vezes em 100 voos. E quando pegos, eles têm 50% de chance de serem pegos. Muitas lojas nos Estados Unidos estão começando a bloquear sabão em pó, sabonete e outros itens essenciais. Se você quiser comprar algo, você tem que chamar o vendedor para destrancar a porta e você se sente como se estivesse fazendo compras em um filme de máfia. Muitas pessoas não entendem como a América gradualmente se tornou o que é hoje. Se dissermos que antigamente não havia comércio de dólares no mundo, então a Califórnia poderia se orgulhar de ter 8 em cada 10. 3 cidades da Califórnia estão entre as principais cidades comerciais com $0, de acordo com o último relatório anual da Federação Nacional de Varejo. Los Angeles, a cidade dos anjos, manteve o primeiro lugar por 5 anos consecutivos, enquanto a área da Baía de São Francisco manteve o segundo lugar por 3 anos consecutivos. Sacramento, a capital da Califórnia, também saiu do top 10 e ficou em 7º lugar. Então, o que importa é que a Califórnia tem a maior taxa de roubo do país? A Proposição 47 é uma parte importante disso. Esta lei da Califórnia levou certos crimes não violentos de crimes a contravenções em 2014. O furto em lojas é o alvo principal. De acordo com esta lei, se você roubar menos de $950, isso não será mais considerado crime. Anteriormente, o limite era de $400. Nos Estados Unidos, crime é um crime que pode levar você à prisão por 1 ano ou até a morte. Se for menos de 1 ano, é uma contravenção. Após a Proposição 47, a polícia não poderia prender ninguém por furto em uma loja. Apenas os cidadãos podem efetuar detenções e devem eles próprios ser testemunhas do crime. Mas como sempre, na realidade, nem todos são apanhados. De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, apenas 5 a 10% dos ladrões de lojas são apanhados pelos funcionários das lojas e alguns deles denunciam os factos à polícia. Para quem acaba recebendo tratamento, são ainda menos. Pode-se dizer que a maioria dos jovens criminosos processados será perdoada e não terá que cumprir pena de prisão. A Proposição 47 reduziu drasticamente o custo de compra para $0. Em teoria, desde que o valor de cada compra de $0 seja inferior a $950 e eles não sejam pegos, mesmo que façam isso de novo, eles deverão conseguir se safar sempre. De acordo com um estudo do Instituto Hoover da Universidade de Stanford, compras com $0 são legais na Califórnia. Então, por que esse projeto de lei aparentemente impossível foi proposto e aprovado? Isto nos traz de volta a honestidade e simplicidade da cultura californiana. Como todos sabem, a Califórnia sempre foi um reduto do Partido Democrata e sempre seguiu uma política aberta e liberal. Esta política não só trouxe vitalidade cultural, mas também criou condições para o florescimento das indústrias criminosas. Em 2011, a Califórnia tinha a segunda maior população carcerária dos Estados Unidos, atrás do Texas, com a maior taxa de encarceramento per capita de qualquer estado do país. O número de presidiários aumenta a cada ano, fazendo com que o sistema prisional da Califórnia fique superlotado e os custos aumentem a cada ano. O objetivo da Proposta 47 é garantir que menos pessoas serão processadas. Praticamente todos os infratores indiciados serão libertados em liberdade condicional e evitarão a pena de prisão. A Proposição 47 torna as compras muito mais baratas, até $0. Em teoria, desde que cada compra de $0 seja inferior a $950 e eles não sejam pegos, mesmo que façam isso de novo, eles ainda poderão escapar impunes. De acordo com um estudo do Instituto Hoover da Universidade de Stanford, compras com $0 são legais na Califórnia. Então, por que esse projeto de lei aparentemente impossível foi proposto e aprovado? Refere-se à honestidade e simplicidade da cultura californiana. Como todos sabem, a Califórnia sempre foi um reduto do Partido Democrata e sempre seguiu uma política liberal e aberta. Esta política não só trouxe vitalidade cultural, mas também criou condições para o florescimento das indústrias criminosas. Em 2011, a Califórnia tinha a segunda maior população carcerária dos Estados Unidos, atrás do Texas, com a maior taxa de encarceramento per capita de qualquer estado do país. O número de prisioneiros aumenta a cada ano,
fazendo com que o sistema prisional da Califórnia fique sobrecarregado e resultando em aumento de custos a cada ano. O objetivo da proposta 47 é resolver o problema da sobrelotação nas prisões da Califórnia, reduzindo o número de pessoas encarceradas e, assim, reduzindo os encargos financeiros para o orçamento do Estado. Em 2012, havia 202 mil criminosos condenados na Califórnia, e mais de 58 mil deles eram criminosos da Proposição 47. A Proposta 47 não apenas enviou esses 58 mil criminosos para a prisão, mas também permitiu que mais de 7 mil presos julgassem. Depois de cumprir a pena, peça ao tribunal a redução da pena. Estima-se que a poupança anual no orçamento prisional atingirá eventualmente entre 100 milhões e 300 milhões de dólares. Assim, a Califórnia encontrou uma forma de reduzir a punição, não prevenindo o comportamento criminoso, mas redefinindo o que é considerado crime. Menos pessoas indo para a prisão significa obviamente menos pessoas indo para a prisão. E como eu disse antes, várias eleições nos Estados Unidos exigem que os candidatos angariem fundos de campanha, mas muitos projetos de lei também exigem fundos para votação. Os apoiadores da Proposta 47 arrecadaram mais de 10 milhões de dólares em financiamento. Além dos principais meios de comunicação, como o New York Times e o Los Angeles Times, os apoiantes incluem grandes organizações como a Open Society Foundation, a Ford Foundation e a American Civil Liberties Union, bem como figuras públicas influentes como George Soros. Com um apoio quantitativo tão esmagador, os defensores concentrarão-se na promoção dos benefícios deste projeto de lei. Dizem que este é um bom projeto de lei para minorias e residentes de baixa renda. Isto gerou um enorme apoio das comunidades negras, dos latinos e de muitos liberais brancos. Adivinha? O projeto foi aprovado com índice de aprovação de 59,61%. Mas logo as coisas começaram a piorar. No primeiro semestre de 2015, a criminalidade violenta nas 68 maiores cidades da Califórnia aumentou 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Um estudo do California Police Lab descobriu que entre 2016 e 2019, metade das 9 mil pessoas condenadas por contravenções e libertadas antes do julgamento cometeram novos crimes após a sua libertação. Apesar de todo o apoio da Proposição 47, a situação da lei e da ordem na Califórnia está a deteriorar-se. E então, felizmente, em maio de 2020, o movimento Black Lives Matter começou a ganhar impulso. Apesar de todas as políticas politicamente corretas que existem, mesmo os oponentes da Proposição 47 não querem correr demasiados riscos. Mas esse não é o fim da história. Embora todas estas organizações de direitos humanos aproveitassem o ímpeto do Black Lives Matter para pressionar por mais leis, flexibilização das regulamentações e restrições ao poder da polícia e dos tribunais, surgiram voos de $0 nos Estados Unidos. Você sabe, como dizem, o que você planta é o que você colhe, então o que você rouba é o que você ganha. Na Filadélfia, alguém roubou 6 iPhones em um assalto que custou $0. Para onde foram os bens roubados? Bem, recentemente algumas pessoas nos Estados Unidos relataram ter encontrado pequenos vendedores vendendo produtos roubados a preços baixos enquanto estavam lá. Então ficaram curiosos e compraram um para levar para casa. Acontece que depois de comparar com a realidade, é realidade. Parece que cada vez mais itens roubados nesses assaltos de $0 estão sendo vendidos em plataformas como Amazon e eBay sem que ninguém perceba. Agora, percebendo que as suas conquistas em matéria de igualdade e diversidade estão a ser ignoradas por outros, Los Angeles decidiu adotar leis ainda mais duras para a libertação antecipada de prisioneiros. De acordo com a juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Samantha Gesser, quase todas as pessoas acusadas de um crime ou contravenção não violenta no Condado de Los Angeles serão processadas dentro de 24 horas após a prisão e libertação, libertadas ou colocadas em liberdade condicional sob certas condições. A sua lógica é que, como a fiança em dinheiro é um sistema que beneficia os ricos, isso significa que mesmo para os crimes mais graves, os ricos podem escapar e ser libertados, enquanto as pessoas de baixos rendimentos não podem receber penas mais longas. Prisão por mais tempo. Este novo projeto de lei priorizaria o caráter de uma pessoa em detrimento de sua capacidade de pagar fiança. Na verdade, esta não é a primeira vez que Los Angeles faz isso. Durante a pandemia, implementaram um sistema semelhante para evitar a superlotação nas prisões. Isto é claramente uma expansão da Proposição 47. Bem, se não podemos resolver o problema da superlotação prisional, podemos também resolver o problema da criação de superlotação prisional. Por outras palavras, se não prendermos ninguém, não haverá prisioneiros. Mas quais são as consequências?
A boa notícia é que a maioria dos assassinos e criminosos graves não estão entre os prisioneiros libertados. A má notícia é que alguns lugares na Califórnia já tentaram. O condado de Yolo foi o primeiro a tentar. Das 595 pessoas libertadas incondicionalmente, 420 foram presas novamente. E dessas, 123 pessoas foram presas por crimes violentos. Não é nenhuma surpresa que o projeto de lei tenha sido proposto em Los Angeles, um reduto da esquerda branca. Diante da escala potencialmente incontrolável que enfrentamos, em 28 de outubro de 2023, 29 cidades do condado de Los Angeles entraram com uma ação conjunta para bloquear esta política válida por razões de segurança. Acontece que leis mais brandas e mais humanas não reformaram realmente os criminosos. Em vez disso, transformaram as compras de $0 numa indústria. Portanto, as vítimas de compras a $0 estão combatendo o fogo. Em 2022, pelo menos 9 estados dos Estados Unidos aprovaram leis que impõem sanções mais rigorosas para compras a $0, e 6 estados estão a preparar-se para aprovar projetos de lei semelhantes. Eles estão até se preparando para o Senado dos Estados Unidos. Os autores e patrocinadores da legislação incluem membros do Conselho da National Retail Federation, a maior associação industrial global, e executivos de gigantes do varejo como Walmart, Target e lojas de departamentos Macy's. Estes retalhistas são os maiores empregadores do setor privado nos Estados Unidos, contribuindo com 3,9 mil milhões de dólares para o PIB. Os legisladores querem esclarecer quem realmente governa este país. Então, esse projeto de lei pode resolver o problema do $0 nos Estados Unidos? De jeito nenhum. É apenas uma gota no balde. O problema básico é que a recessão econômica causou uma mudança contínua nas indústrias transformadoras e a economia está cada vez mais fora de sintonia com a realidade. Isto afeta mais os grupos minoritários, uma vez que os grupos maioritariamente pobres são naturalmente os mais afetados. Compras de alto rendimento, baixo risco e a $0 atrairão naturalmente um grande número de trabalhadores. Nas estatísticas de desemprego dos Estados Unidos, se uma pessoa desempregada quiser permanecer onde está em vez de procurar ativamente trabalho, não é considerada parte da força de trabalho. Os institutos de investigação demonstraram que a taxa real de desemprego nos Estados Unidos poderá atingir 22,3% em 2022, enquanto as estatísticas oficiais dos Estados Unidos mostram que a taxa é de 3,5%. Descobrimos que a reindustrialização da América não só afetou a indústria transformadora do país, mas também teve um impacto significativo na segurança. Fechar uma fábrica pode levar apenas alguns dias, mas reconstruir uma nova fábrica pode demorar várias vezes ou até mais. Será que o dólar mau irá primeiro expulsar o dólar bom em compras de $0, forçando os supermercados e as fábricas a desistir? Ou poderão os Estados Unidos completar primeiro a sua reindustrialização para salvar a economia e a segurança?